Antes de abordar o conteúdo desse vídeo propriamente dito, eu quero que vocês tenham duas coisas em mente. A primeira delas é que o conhecimento que você tem hoje, agora, certamente não será o mesmo que você terá daqui a 1 ano ou 2 anos. E a segunda é que a rentabilidade que você consegue no início da sua caminhada como investidor, certamente também não será a mesma após 1 ano ou 2 anos investindo. Ou seja, a rentabilidade que você consegue é proporcional ao tanto que você sabe, ao tanto que você conhece sobre o assunto. Quanto mais você sabe, melhor você consegue alocar o seu capital. E uma coisa muito interessante que eu aprendi com esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, de Harvey Eker, é que ele diz basicamente o seguinte: quando ele se depara com um problema, com algo que ele precisa aprender ou resolver, ele geralmente dá uma nota a esse problema e uma nota para ele mesmo. Se o problema é um 8 e você é um 2, você é bastante pequeno perto desse problema, mas com o tempo de desenvolvimento pessoal, aprendizado, estudo, mergulho no que você se dedica a resolver, você começa a crescer e o problema a diminuir. Você agora é um 4, o problema é um 6, depois você é um 5, o problema é um 5, então o jogo vira. Você passa a ser um 6, o problema é um 4, até que você começa a ser um 10, o problema que era um 8 um dia, agora é 0 e fica muito tranquilo para você. Então não desista na primeira dificuldade de palavra difícil, sopa de letrinha, nomes em inglês, porque é tudo uma questão de tempo. Com o tempo você absorve, basta você se engajar nesse tipo de coisa um pouquinho todo dia. Então bora pro vídeo. Primeiro eu quero que você pense na bolsa como uma grande feira, onde mais de 400 empresas estão vendendo coisas para conseguir captar dinheiro para financiar suas atividades. É assim que funciona na B3. Nós temos hoje mais de 400 empresas listadas em bolsa. O que significa uma empresa ser listada em bolsa? Significa que essa empresa tem um capital aberto, ou seja, ela capta dinheiro de pessoas através da venda de ações. Ok, essas empresas também são chamadas de sociedades anônimas. Por que sociedades anônimas? Quando você compra ações de uma empresa, isso significa que você agora é um sócio dessa empresa, você é dono de uma parte dessa empresa, junto com várias outras pessoas que não se conhecem. Por isso vocês são sócios anônimos, é uma sociedade anônima. Hoje nós não temos nada físico mais nesse ambiente de bolsa, é tudo online, tudo você faz através de bancos ou corretoras. Então não se preocupa que não é aquele grande ambiente de alguém ligando para alguém para vender alguma coisa. Você consegue efetuar ordens de compra e venda das suas ações todas online. É necessário sabermos que cada empresa na bolsa tem um business diferente, tem um negócio diferente, uma maneira diferente de fazer dinheiro. Por isso, essas empresas estão alocadas em setores diferentes da economia. Temos empresas do setor financeiro, como os bancos, como seguradoras. Temos empresas do setor elétrico, com subsetores de geração de energia, distribuição de energia e transmissão de energia. Temos empresas no setor da saúde. Temos empresas no setor do varejo, como Magazine Luiza, Lojas Renner, Grendene. E assim essas empresas vão distribuídas. Tem vários setores e subsetores na bolsa. E cada empresa dessa tem um negócio diferente de acordo com o seu setor. Essas empresas também podem ser chamadas de small caps e blue chips. O que isso significa? São empresas de crescimento e empresas já maduras. Quando você fala de small caps, são empresas ainda pequenas no valor de mercado, ou seja, elas ainda estão em fase de crescimento, não são empresas tão maduras e tão grandes quanto empresas que já existem há vários anos no mercado. E as blue chips são empresas com valor de mercado altíssimos, que já estão no mercado há décadas, sólidas e são bastante maduras. Então nós temos dentro dessas empresas, empresas que estão crescendo e empresas bastante maduras. Há duas formas de ganhos hoje muito difundidas no Brasil em relação a ações. Vou falar das mais clássicas aqui, que são as mais conhecidas. A primeira forma, a mais clássica, é aquela questão da valorização da ação. Você compra uma ação a 5 e vende a 6, compra a 7 e vende a 10. Essa é a forma mais clássica de valorização, que encaixa mais para quem faz day trade, que é aquela operação que o cara compra e vende no mesmo dia uma ação. Comprou barato e vendeu caro. A segunda forma de ganhar dinheiro com ação, a mais clássica, é com a distribuição de dividendos. Distribuição de dividendos é o seguinte: você comprou ações de uma empresa e agora você é sócio dessa empresa. Isso significa que você tem direito aos lucros dessa empresa. Tudo que essa empresa lucrar, você tem direito de uma fatia equivalente ao número de ações que você tem. Então, se você tem várias ações, você vai ter uma fatia bastante maior. Se você tem poucas ações, você tem uma fatia menor. E esses dividendos, geralmente, eles são pagos trimestralmente, semestralmente, anualmente, depende da empresa. Você vai conhecer o negócio da empresa, ver a política de distribuição de dividendos dessa empresa e vai ganhar com isso. Esses dividendos é a forma que eu, Assad, viso ganhar para o resto da minha vida. Eu pouco me importo com a valorização de uma empresa, desde que ela mantenha os seus fundamentos.
E é isso que vamos falar agora. Nesse mundo de investimento em ações, você tem dois tipos de análises antes de investir em uma empresa. Você tem a análise fundamentalista e você tem a análise gráfica. A análise gráfica é aquela análise, como o nome já diz, baseada mais em gráficos. E a análise gráfica ela é um tanto quanto especulativa, pois ela segue tendências de gráficos. Ela é mais utilizada para aqueles que fazem operações de day trade, ou seja, comprar e vender o ativo no mesmo dia. Esses caras ganham dinheiro com a valorização do ativo somente, pois eles tentam comprar barato e vender caro. E assim, day trade é uma operação que não me agrada muito, não é algo que você consiga investir por longo prazo, você não ganha dividendos e você não dorme tranquilo. Imagina que toda a sua vida financeira, o seu patrimônio que você tem em ação, ele vai estar baseado na próxima cotação. Isso não me deixaria dormir tranquilo, mas quem faz aí, toda a sorte do mundo. E a outra análise, que é a análise na qual eu sou adepto, essa é a minha filosofia de investimento, é analisar os fundamentos de uma empresa. Como assim? Analisar as métricas de rentabilidade, quanto essa empresa gera de lucro, qual o endividamento dessa empresa, qual a gestão dessa empresa, quem gere essa empresa, se tem ou não participação do governo, qual as práticas dele para sustentabilidade, ou seja, saber quanto de valor essa empresa gera ao acionista, quanto de lucro ela está entregando no business que ela está inserida. Ou seja, analisar os fundamentos de uma empresa é saber de fato o que essa empresa faz. É de fato se tornar sócio dessa empresa, conhecer o seu negócio, conhecer seus fundamentos, sua gestão e fazer parte dele. E manter essa empresa para sempre, até que essa empresa comece a se deteriorar, esses fundamentos comecem a se perder, comecem a não gerar lucro, comecem a ficar muito endividados ou a gestão não está fazendo um bom trabalho. E você analisa tudo isso antes de entrar e antes de sair dessa empresa. E a minha filosofia de investimento é justamente o buy and hold, ou seja, comprar e segurar, comprar e abraçar essa empresa até o fim da sua vida, se isso for possível, a não ser que essa empresa perca seus fundamentos. Você vai passar o resto da sua vida recebendo dividendos, juros sobre capital próprio, que é outro tipo de provento. Lembra que eu só falei dos dois principais, que são dividendos e valorização, mas há juros sobre capital próprio. Então, passar o resto da sua vida recebendo dividendos, reaplicando os dividendos, ganhar com a valorização, caso valorize, enfim, pouco isso te importa. O que te importa são os fundamentos da empresa e se essa empresa está mantendo esses fundamentos até o fim. Agora, breve dica para montar um roteiro de estudo para estudar ações e análise de empresas. E o fato é que eu nunca tive um roteiro, velho. Eu nunca tive um roteiro para seguir. Eu só mergulhei nesse mundo, li muitos livros, assisti muitos vídeos, aprendi contabilidade básica para investidores, aprendi como analisar a gestão corporativa, como analisar o setor que essa empresa atua, como entender aquele business do setor elétrico, do setor financeiro, como os bancos fazem dinheiro, como as elétricas fazem dinheiro, como o setor saúde faz dinheiro, como isso funciona, qual o grau de endividamento aceitável. Enfim, eu fui aprendendo isso não com um roteiro, mas jogado aos quatro ventos. Eu fui absorvendo tudo isso até um dia que eu vi que eu era um 6 e esse negócio era um 10. Lembra do início do vídeo? Agora hoje eu sou um 8, esse negócio é um 2, enfim. Eu tenho muito que aprender. Mas se eu puder deixar uma dica, as dicas são o seguinte. Aprenda o básico de contabilidade para analisar empresas. Existe um livro perfeito chamado Guia Suno Contabilidade para Investidores, cujo eu li faz algum tempo, e esse livro é simplesmente perfeito para te fazer entender, e todo mundo que nunca tenha tido contato com contabilidade ou análise de empresas consegue ler esse livro e entender perfeitamente. 2. Leia bastante sites de notícias, sites confiáveis, e outro que eu indico ainda da Suno é o Suno Notícias. Acesse a Suno Notícias todo dia, vê o que está rolando na economia global, economia nacional, e você vai entender um pouco mais como funciona essa dinâmica, quais empresas sobem quando a economia vai bem, quais empresas caem, quais empresas sobem quando a economia vai mal, qual empresa sobe quando o outro setor desce. É por isso a importância de diversificar, porque se você está em vários setores, quando um setor vai mal, geralmente o outro vai bem, e isso é importante. 3. Assine uma casa de análises independente. A casa que eu assino, mais uma vez, é a Suno Research. A Suno tem um plano de R$10 chamado Suno Start, que eles desde o início pegam na mão do investidor e vão te ensinando quinzenalmente. Eles lançam um relatório te falando sobre empresas, te falando sobre pontos importantes que você precisa saber antes de investir, e são só R$10 por mês, mano. R$10 é um lanche que tu compra todo dia na universidade ou no final de semana, não sei. Então, contabilidade, acompanhe a economia e assine uma casa de análise para te dar suporte nesse início de caminhada. Essas são as 3 dicas que eu deixo
Não faça um roteiro, só mergulhe. Tenha pontos positivos e pontos negativos de fazer ou não fazer roteiro, mas ok. Eu acho que enquanto você pensa muito fazendo o roteiro, você já devia estar estudando, conhecendo várias coisas em relação à análise. Então, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal. E já eu trago mais conteúdo com áudio melhor, com iluminação melhor, com câmera melhor. E eu espero que a gente consiga crescer bastante juntos. Falou!